5 milhões de ações, com R$1 você comprava 2 ações. Passados 8 anos, eu não precisava mais trabalhar. O produto do investimento já me concedia essa carteira de renda mensal. Tudo empresas que pagavam dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Como tentar conseguir uma renda mensal? Você tem que investir na geração de riqueza. Para investir na geração de riqueza, você vai comprar o quê? Você vai comprar projetos. Você vai analisar projetos de empresas que tenham, assim, estruturas futuristas, empresas que tenham perenidade na economia, empresas que consigam manter uma sustentabilidade dessa perenidade na economia e que possam, evidentemente, gerar riqueza, fazer essa riqueza circular e distribuir essa riqueza. A nossa postura, quando desenvolta na questão de montar a carteira de renda mensal, ela combinou alguns valores. Não é isso? A gente procura desenvolver um negócio chamado o óbvio, coisa que o brasileiro, lamentavelmente, por força de uma série de circunstâncias, ele desenvolve a fantasia. Eu tenho condições de ser dono? A pergunta. Não. Então eu posso ser parceiro? Pode. Eu posso ser dono do Banco do Brasil? Não, jamais. Mas eu posso ser parceiro. Por que não? Então, eu falei, poxa, eu vou ser parceiro do banco. Hoje eu sou o maior acionista pessoa física do banco. Você acredita? Por devagarzinho. São perguntas que a pessoa tem que se fazer a si própria e não ter esse desvio de conduta, tá entendendo? Por quê? O dono não vende as ações. E o pequeno dono também não tem que vender. Também nunca tive a pretensão de um dia ser rico. O que eu tive sempre foi medo de voltar a ser pobre. Eu sei o que é ser pobre. Então isso daí estimulou em mim uma postura seguinte: eu não quero ser um acionista minoritário, eu quero ser um pequeno dono, eu quero mudar a minha posição é pequeno dono, eu sou um pequeno dono. E com essa postura, então, você alcança o teu objetivo. Então eu que sempre busquei fugir da pobreza, eu falei, bom, eu gostaria de ter uma garantia, uma segurança, um conforto financeiro. Por quê? Porque já naquela ocasião eu interpretava o seguinte: o cidadão que consegue alcançar um conforto financeiro, ele tem pelo menos 80% dos seus problemas solucionados. E foi o que eu fiz. Passei a estudar, assim, celeremente, com muito afinco, como tentar conseguir uma renda mensal, que o mercado depois acabou apelidando de carteira de previdência. Até que chegou um belo dia, eu percebi um negócio que foi assim aleatório. As notícias que os fundos de previdência privada tinham começado a quebrar. Então o que eu fiz? Raciocinei e falei, bom, o cidadão para se aposentar, ele precisa contribuir para alguma coisa ou para alguém durante 30 anos. Então eu, ainda investigando, raciocinando, tentando montar estratégia, perguntei para mim mesmo, por que eu não posso comprar ações durante 30 anos? Então eu fiz uma análise muito criteriosa das ações que talvez pudessem me retribuir através dessa carteira de renda mensal. Então o que aconteceu? Eu projetei esse trabalho, elaborei, pus 1 por 1, 1000 ações por mês, como é que faz, como é que não faz, detalhei, pormenorizei e a carteira foi evoluindo. Passados 8 anos, eu não precisava mais trabalhar, tá certo? O produto do investimento já me concedia essa carteira de renda mensal. Hoje, eu modificaria o nome do projeto. Por quê? Porque hoje já não é mais esperança. Então hoje eu colocaria o nome assim: ações garantem um ótimo futuro. E outra coisa, você tem que associar a evolução da carteira de renda mensal à evolução da quantidade de ações. Então, isso é mais do que óbvio, né? Só que as pessoas, às vezes, não analisam com profundidade. Então, observando esse critério de querer ser pequeno dono, por exemplo, sou um grande acionista, talvez, não sei, não é por uma miragem e nem por uma visão, mas sou um grande acionista de uma empresa chamada Unipar, tenho 20% das ações, sou vice-presidente do Conselho de Administração, tenho 20% das ações, sou vice-presidente do Conselho de Administração e não quero outros, tá entendendo? Em função do quê? Em função do direcionamento e da diretriz que você coloca na empresa, que o dono é um grande camarada, um amigo e um camarada que conhece, sabe e gosta de investir.
acha que tem que se investir nesse país. Mentalidade essa que está praticamente exorcizada da maioria da população. Então eu sou um pequeno dono da ES Brasil, sou um dos maiores acionistas do Banco Santander, pessoa física, tudo uma pessoa física. Sou um pequeno dono da Suzano, sou um pequeno dono do Banco do Brasil. Aliás, do Banco do Brasil, sou o maior acionista da pessoa física. Sou um dos maiores acionistas do banco, uma das maiores empresas do país. Uma empresa que ostenta a direção que este país precisa. Ela investe na geração de riqueza. Ela gera riqueza, ela faz essa riqueza circular e distribui essa riqueza. Tá entendendo? Tomara muitas empresas tivessem a filosofia que tem hoje a Klabin. E assim sucessivamente. Lamentavelmente, eu considero isso, é uma definição minha, nós somos um país que tem uma bolsa rica e um mercado pobre. O mercado de valores é um instrumento da economia que deveria ser direcionado de uma outra forma. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer alguma coisa pelo mercado, não fazem pelo mercado, fazem para o seu benefício próprio, correr atrás de emolumentos, fazer com que hajam movimentações estratosféricas para poder se beneficiar de emolumentos e corretagem. O mercado de valores não é esse fantasma que muitos apregoam ser. O mercado precisa o quê? O mercado necessita de uma estrutura educacional, como a minha filha está desenvolvendo. Ela está fazendo o trabalho que o governo devia fazer, está entendendo? Mostrar para o cidadão o caminho do investimento através do investimento na geração de riqueza através das ações. Então a gente gosta de sintetizar a estratégia dele com algo muito simples, tá? O investidor pessoa física ele tem alguns desafios. O primeiro deles é a falta de conhecimento básico de finanças pessoais. O segundo desafio, ele tá aqui, é mental, e ele tem que, obviamente, passar por diversas tentações que as próprias instituições financeiras, que o próprio mercado colocam para esse investidor, como a gamificação, estímulo ao jogo, né? Tudo isso estimula um comportamento muito mais de jogatina do que propriamente de investimento a longo prazo. Tá? Você, quando está na bolsa, você está simplesmente escolhendo de quem você vai ser sócio, pelo maior período possível. A gente faz isso aqui no Brasil porque a gente vê muita oportunidade, muito mato alto ainda. Muitas empresas com margens excelentes, com excelente governança, que você não vê, inclusive, com vantagens competitivas muito fortes em cada um dos seus negócios. Então, a gente já rodou algumas simulações. Se você fizer uma contribuição pelo teto, que hoje é de R$ 877, ao final de 35 anos, que é o tempo mínimo de contribuição, você vai ter um total de 0 patrimônio lá na frente, né? Recursos esses administrados pelo Estado, que a gente sabe que é extremamente ineficiente como gestor, né? Distribuidor de recursos. E você vai estar sujeito a um teto ali, corrigido, né, obviamente, mas daqui a 35 anos o teto seria mais ou menos de R$40 mil ao mês, levando uma correção de 5% ao ano de INPC do teto hoje de R$ 7.500. Essa mesma simulação, esse mesmo aporte mensal de R$ 877, num investimento, sendo bem conservadora, considerando uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, somando dividendos, tudo aquilo que você, né, porque em determinado momento, aquilo que você coloca no bolso, a empresa te entrega igual. Tem uma zona de arrebentação em que a própria empresa, os próprios dividendos da sua carteira já tem uma robustez tal que você não precisa mais tirar do seu bolso. Então, essa mesma projeção de 35 anos no investimento previdenciário em bolsa, uma carteira de renda mensal, como ele fala, geraria um patrimônio de aproximadamente R$14 milhões e uma renda equivalente mensal a R$110 mil. Quer dizer, muito superior, né? E 35 anos passam voando. Uma empresa que paga dividendos, você vê, o gestor ele se vê obrigado a remunerar o seu acionista, o que sobra ele precisa de fato empregar em investimentos que tragam taxas de retornos que realmente valham a pena. Então, quer dizer, ele tem recursos mais escassos e, obviamente, quando ele precisa investir um volume maior, ele recorre àquele acionista cativo, né? Então, obviamente que ser acionista exige também não só momentos em que você recebe dividendos, mas momentos que você tem que contribuir para que essa empresa continue gerando fluxos de caixa que alimentem uma carteira de dividendos, né? Então, é uma relação de parceria que você tem que desenvolver. E o que a gente busca são negócios, na medida do possível, que sejam perenes, que consigam gerar um bom fluxo de caixa, né? Porque acho que a grande diferença daqueles que procuram crescimento, que esse crescimento pode não vir, todo o valor desse tipo de empresa está na perpetuidade. Sim. E essas condições, elas são atemporais e você pode usar em qualquer mercado do mundo. Não conhece limites geográficos.
Em qualquer lugar do mundo você pode encontrar uma boa empresa a bom preço, né? Então, obviamente que esses são desafios de mentalidade, né? De você empregar os seus recursos corretamente, que você não ensina uma população que está tão acostumada com o correntismo a fazer uma coisa dessas assim numa velocidade tão rápida. Então imagina, ele vem fazendo isso desde a década de 70, a gente vem fazendo desde 2018, então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho geracional também. Então a gente acredita que a próxima geração vai estar muito melhor informada pelos seus pais, né, pelos seus familiares de como seguir essa trajetória, né? Eu diria que tudo é uma questão de você desenvolver e até, eu diria, radicalizar um foco. Agora, o que eu preciso para chegar nela? Eu preciso o quê? Eu preciso estabelecer uma prioridade. Qual é a minha prioridade? A minha carteira de renda mensal. Então, qual foi o meu foco? Eu quero ter uma carteira de renda mensal. Eu vou, claro, brigar com unhas e dentes para alcançar essa carteira de renda mensal. Então, estabelecendo essa prioridade, tudo aquilo que aparece para mim comprar, para mim desenvolver, eu pergunto, é minha prioridade? Não, então não quero. Tá entendendo? Então, a prioridade acabou me ajudando em outros valores também. Acabou me ajudando em administrar os egos e controlar os egos. A partir daquele momento eu comecei a administrar os meus egos, porque a minha coisa importante era aquilo. Até que chegou uma hora que eu controlei meus egos. Eu não faço nada se não analisar profundamente, tá entendendo? Então o que aconteceu? Eu estava lendo e determinei, esta é minha prioridade. Naquele instante, sem saber, eu estava desenvolvendo uma nova machadada, diria, uma nova postura dos meus valores. Então, quer dizer, o ego das pessoas é que às vezes fazem a pessoa a entrar no buraco, a entrar numa circunstância. Então, eu sempre penso de uma forma, não é única, mas minha de pensar, não é? Por exemplo, se eu posso ter um veículo que me leva, que me traga com conforto, por que eu tenho que depositar meu dinheiro para Mercedes-Benz? Fica comigo. Claro. A Mercedes-Benz não tem a minha grana. É claro, hoje o mundo está constituído de uma forma tal que você está sistematicamente sendo assim compilado, sendo seduzido, faça isso, faça aquilo, faça outro. Então, o que eu aprendi também? Eu não vou ser um patrocinador. Por quê? Eu não quero patrocinar nem a Mercedes, nem a Porsche. Eu quero patrocinar a minha carteira. Então, eu dei essa exclusividade para a carteira. E isso não é uma neurose, tá entendendo? Não é uma neurose, é uma postura. Porque não adianta você estabelecer uma regra e estabelecer um objetivo lastreado em metas e ir abandonando no meio do caminho. Então eu faço isso até hoje. Só que hoje nós fazemos com valores muito mais agregados, é claro, mas com o mesmo sentimento de antes. Com o mesmo sentimento, com a mesma postura, com a mesma humildade, tá entendendo? E é isso aí. Então, essa é a minha história. Primeiro, estude para ser o seu próprio gestor. O custo de oportunidade de você delegar as suas decisões de investimento 100%, seja por falta de confiança, né, ou por falta de tato com o mercado, né, obviamente que a gente sabe que isso não é ensinado nas escolas, então estude para ser o seu próprio gestor, né, o seu eu do futuro vai te agradecer lá na frente. E segundo, acho que mais fácil ainda do que você descobrir por onde começar na bolsa, é por onde não começar, o que você não quer. Então, tenha um objetivo claro de onde você quer chegar e escolha empresas que tenham a ver com esse objetivo. Então, que sejam perenes, que paguem bons dividendos, que sejam transparentes, tenham boa governança e evite aqueles setores mais cíclicos ligados a consumo, né, como varejo, enfim, que tendem a ser setores bastante complicados, de altos e baixos e que dificilmente remuneram bem o seu acionista. Então, é fazer o feijão com arroz bem feito por muito tempo. Investir é uma tarefa que é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E obviamente que para você descobrir o seu perfil de investidor, isso demanda tempo, isso demanda o que a gente chama de PDP, prioridade, disciplina e paciência. Então, o que a gente procura aqui? Comprar boas ações de boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos, né? Então, um dos nossos desafios foi justamente pegar esse estudo da década de 70 e traduzir para uma linguagem mais atual, mais jovial, né? E que pudesse ter uma escala muito maior, né? Então, a internet, obviamente, permite esse tipo de projeto. Muitos dizem que tudo que ele construiu se deve ao fato dele ter sido pioneiro, de ter comprado ações a centavos. Entretanto, as pessoas se esquecem do nível de dificuldade
que se tinha investir naquela época. Então você tinha uma assimetria de informações muito grande. Então quer dizer, para você descobrir uma jogada como essa, que é lucrativa, você tinha que ter acesso ao diário oficial, ler milhares de documentos, você tinha um custo operacional maior. Hoje tudo, a gente vive na era da informação, é tudo muito mais fácil. Então, hoje a tecnologia permitiu a democratização, né, o acesso dos investidores pessoas físicas, e eu acho que isso tem muito a ver também com essa nova onda de influenciadores, de educadores digitais, né? A internet é um grande palco, obviamente que algumas pessoas se aproveitam disso e acabam desvirtuando, mas acho que tem muitas pessoas fazendo um trabalho bem legal, acho que principalmente de conscientização, né? Então, veja só, essa questão da fragilidade da nossa previdência social é uma questão que ele se preocupa desde a década de 70 e é um assunto tão atual ainda, né? Então, a gente já rodou algumas simulações. Se você fizer uma contribuição pelo teto, que hoje é de 8, ele não precisa abandonar a renda fixa, ele tem que usar a renda fixa para tentar manter o seu poder de compra ali no curto prazo, manter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade para manter aportes constantes, contribuir para a sua própria previdência, só que nas empresas. O futuro não deste país, o futuro de todos os países é justamente esse. É você investir na geração de riqueza para que você possa gerar o quê? Tributo, emprego. O empresário, ele quando toma a iniciativa de edificar um negócio, é claro, esse negócio ele tem que ter duas coisas fantásticas. Ele tem que ter custo e lucro. A pretensão aqui é que o cidadão não tenha lucro. Então ele não pode ter o negócio. Primeiro você tem um tributo arrasador, tá correto? São 34% que se paga. É uma coisa fantástica. Você tem o custo trabalhista, que é extremamente oneroso, com benefícios e direitos incalculáveis. Tributo. Eu vejo as autoridades, grandes autoridades, chegar até falar, não, investe em outro país. Isso aí é ridículo, tem que investir aqui. Agora, por que o cidadão não investe aqui? Porque se ele investir no outro país, o custo dele é bem menor do que aqui. E o mercado nos ensina coisas incríveis que a maioria não quer escutar e não quer. Por exemplo, a Klabin me ensinou uma coisa que eu falo para todos e que as pessoas não conseguem avaliar essa simetria. A Klabin me ensinou que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado. Para ser um vitorioso é preciso você se dedicar, é preciso você analisar estratégias, é preciso você seguir parâmetros, ser disciplinado e ter paciência. O mercado fala, dividendo. O que é valor aplicado? Entendeu? O que é quantidade possuída? O mercado me ensinou isso. Me ensinou, eu apliquei no projeto. E aplico no projeto. Então a Klabin ela paga um dividendo assim, e eu recebo isso de dividendo. Por quê? Porque eu tenho isso de ações. Então ela me ensinou. E a gente tem que fazer isso. A função de uma instituição brasileira que se preze é justamente isso. É tentar mostrar para o indivíduo algo que vai lhe causar benefício, não malefício. Eu gostaria que nós fôssemos uma instituição que ensinasse a todos como conseguir um conforto financeiro. Esse é o meu legado. Esse é o legado que eu quero deixar. Esse é o projeto que eu quero desenvolver. Então, nosso país é um país que precisa ter um choque anafilático em termos de economia e em termos de direcionamento para que ele possa, então, talvez, um dia não ter mais ninguém na rua, como tem hoje.